Nesta semana na novela Contigo Sim, Abraão consegue convencer Geraldo a aceitar seu pedido de demissão. Mas o empresário, que não é bobo, pergunta, assim como quem não quer nada, se essa decisão tinha algo a ver com a investigação sobre Álvaro. O gordinho pula da cadeira e jura que não, alegando que foram questões pessoais que o levaram a pedir demissão. Geraldo nota o pavor e insiste, lembrando que antes de mais nada, os dois são amigos e ele pode confiar. O advogado, mais uma vez, diz que não tem nada a ver. Porém, arrependido por ter deixado o sócio na pior, resolve dizer que Álvaro está limpo, porém é preciso ter muito cuidado com ele porque o rapazola é perigoso. O médico fica ainda mais desconfiado e pergunta por que Abraão fez aquela advertência. Preocupado, o advogado responde, o fato de eu não ter encontrado nada não significa que você pode confiar nele. Ao contrário, isso só mostra que ele é mais esperto do que pensávamos. Vendo que não tem jeito, Geraldo acaba aceitando a carta de demissão do sócio, lamentando muito a sua saída. Enquanto isso, no consultório de Leonardo, Luz e Félix são informados pelo médico que Gibo pode fazer parte do programa da fundação e, se os pais permitirem, gostaria de iniciar o tratamento do menino. A mãe do garoto dá sinal verde, e Leonardo conta que eles deveriam agradecer a Ângela, pois foi ela quem o procurou para que atendesse o garoto. Adela chega para ver a filha, que está inconsolável com a possibilidade da perda do bebê. A mulher acaba se recordando de quando estava grávida e conversava com seu marido sobre a criança. Em outra ala, Galego diz a Leonardo que o caso de Gibo parece muito complicado, mas gostaria de atender o garoto. O rapaz concorda e diz ter uma ideia. Léo explica que o menino precisa de um pediatra que lhe atenda em tempo integral e pensou em Dário. Galego começa a rir e deseja boa sorte ao colega nessa empreitada. Porém, o rapaz está com a cabeça em outro lugar e relembra o dramalhão de Álvaro, quando foi visitar Ângela na enfermaria. Mas adivinha quem aparece? Exatamente. Salma quer saber por que Leonardo está tão pensativo. Achando que arrasa, a Naja desbotada se senta toda sensual ao lado do rapaz e quer saber o que aconteceu para ele estar assim, tão tristinho. E toma uma bem no meio da lata, porque o médico responde: sim, aconteceu. Ângela está internada, pois teve uma ameaça de aborto. Luz chega para ver a enfermeira. Adela pede que a moça fique com a filha, pois precisa buscar algumas roupas. A doméstica aproveita para agradecer à amiga por ter falado com Leonardo, contando que o filho foi aceito para tratamento pela fundação do hospital. Nesse meio tempo, no setor administrativo, Samantha, que está com o tal enfermeiro, pergunta se já confirmaram sua transferência para Guadalajara. Nervoso e roendo as unhas, o cara não consegue se manter quieto na cadeira, confirmando que já recebeu as orientações para ir para o outro hospital, e agora só está dependendo do dinheiro que ela prometeu. Assegurando que vai cumprir o acordo, a influencer manda o sujeito embora, e ainda reforça que, se ele não quiser perder tudo o que está ganhando, tem que ficar de boca fechada. Oscar chega e dá de cara com o enfermeiro, mas não se dá conta de quem o rapaz é. Preocupado, o Aspone pergunta à chefa se ela soube o que aconteceu com Ângela. Com o maior desprezo, Samantha conta que ficou sabendo por Nélida, mas o moço, conhecendo com que lida diariamente, fica ainda mais apreensivo. A mulher percebe a cara do rapaz e pergunta se por acaso ele acha que ela teve algo a ver com o que aconteceu com a enfermeira. Sem conseguir deixar de ser sincero, Oscar responde: não sei, me diz você. Pronto. Em mais um dos seus ataques histéricos, Samantha apela para a verborragia e dispara. Como você se atreve a insinuar algo assim? E o coitado, tentando se explicar, lembra: é que você mesma me disse que essa criança nunca iria nascer. Mais assustada do que indignada, Samantha, mantendo um tom baixo de voz, diz: não diga tanta estupidez, Oscar. Você sabe muito bem que falo um monte de merda quando estou com raiva. Jamais faria algo assim. E para evitar que a moça se descontrole ainda mais, o Aspone resolve pedir desculpas, dizendo que nunca pensou em ofender a chefa. Já é noite quando Fedra chega para ver Clarinha e conta que a moça vai começar sua reabilitação no dia seguinte, com outro médico, pois Dário pediu para não atender mais a mocinha. No cortiço, Félix leva os recibos de quitação da dívida da água e um acordo de dívida, dizendo que está tudo resolvido. Porém, Abel e Pablo se recusam a assinar qualquer coisa, sem antes consultar a advogada. Nesse meio tempo, a entojada consegue entrar no quarto de Ângela, que está adormecida. A doida acorda a garota, dizendo que quer que ela escute um áudio e roda um pedaço da conversa que teve com Leonardo no dia anterior, quando o rapaz revelou que jamais voltaria a namorar a enfermeira, pois já sabem muito bem quem ela é. Como se não bastasse, a serpente vira os olhos e diz:
já sei que você quase perdeu seu bebê, e sinto muito. Mas como você pode escutar, só vim para te confirmar que independentemente desta criança nascer ou não, eu e Leonardo estamos juntos e vamos nos casar em breve. Na periferia, Geraldo aparece no cortiço. Adela o encontra e quer saber o que o antigo patrão está fazendo ali. Ele explica que foi procurá-la por 2 motivos. O primeiro seria oferecer sinceras desculpas a ela. E o segundo é pedir que, por favor, ela volte a trabalhar em sua casa. Adela não aceita e justifica sua decisão, dizendo que não tem estômago para lidar com as acusações de Mirtes e Samantha. O empresário responde que a megera perneta não manda na casa e a filha não tem o direito de questionar suas decisões. Mas a cozinheira não volta atrás e tenta ir embora, mas o médico a impede, se colocando à frente dela e diz: Adela, por favor, eu nunca acreditei que você ou sua filha tivessem pegado as joias de Beatriz e me sinto muito mal pelo que aconteceu. A verdade é que eu preciso de você. Adela fica tão assustada com a declaração do sujeito que chega a dar um passinho para trás. No hospital, a ratazana continua atormentando as ideias da coitada da enfermeira, que não para de chorar. Mesmo assim, ela reage e pergunta a Salma se ela está esperando que lhe dê felicidades. A cínica diz que isso seria um ato de boa educação da parte dela, porém comenta que o que está acontecendo é apenas uma confirmação de que Leonardo nunca esqueceu dela. Ângela pede que a garota se retire. Ela diz que já tá indo, porém precisa dizer mais uma coisinha. Primeiro Leonardo te usou para tentar me esquecer, e quando voltei, ele continuou te usando para me fazer ciúmes. Porque você acha que ele me manteve na sua casa e depois me levou para morar em seu apartamento? Estava tudo muito claro, Ângela. Um homem como Leonardo e uma garota como você não tem lógica. Do outro lado da cidade, Geraldo insiste no retorno da cozinheira, que diz que não pode mudar de ideia, pois já foi acusada injustamente uma vez e não está disposta a permitir que questionem sua integridade. Além disso, a mulher, que quase conta o que aconteceu em São Jacinto, diz ao ex-patrão que não quer que a amizade entre ele e Ângela seja manchada por suas supostas atitudes. O cavalheiro, mais uma vez, pede desculpas se alguém a julgou mal, mas diz que acredita nela, já que não duvida de sua intuição e muito menos da forma como ela o olha. Para completar, com os olhos cheios d'água, ele diz que não entende por quê, mas naquele momento de sua vida, só sabe que precisa muito dela. E no hospital, Fedra descobre que Clarinha está apaixonada por seu filho. A médica tenta explicar que aquilo é muito comum, mas a mocinha a interrompe, contando que sabe que os médicos chamam isso de transferência. Dário, que estava passando bem na hora, vê as duas conversando e resolve escutar. Bem na hora, a garota, chorando, diz a Fedra que, se não pode viver o que sente por Dário, então não tem motivo para ela ter saído do coma. No cortiço, Pablo pede a Félix para ver os documentos que ele levou e descobre que existem notas promissórias para serem assinadas por todos os moradores do local. O sujeito tenta explicar, mas os primos não estão comprando muito a sinceridade do infeliz. Os rapazes finalmente conseguem se livrar do sujeito, mas Ângela, por mais que peça para Salma sair de seu quarto, não tem nenhum sucesso. Isso porque a chicletosa não cala a matraca e diz que espera que agora, depois de tudo o que ela contou, a moça não procure mais por seu noivo. Mesmo com dor, a enfermeira jura que a única relação que vai ter com o rapaz é a profissional. Luz volta com o café e decide enfrentar a jararaca oxigenada. Ela manda a mulher sair, mas Salma só responde que não é com ela que está falando. Ângela manda a garota enfiar Leonardo no fiofó e deixá-la em paz de uma vez. Mas antes de sair, a moça responde: Ai, Ângela, você só tá falando assim porque está despeitada. Mas quem sabe, quando passar isso, a gente até possa ser amiga. Tchau. O que Salma não espera é que, no corredor, vai ter que enfrentar a Adela, que está chegando com as roupas que foi buscar. A moça diz que estava visitando a enfermeira, mas a cozinheira responde que sabe que as duas nunca foram amigas. A cínica então explica: Ângela não é minha amiga, mas também não é minha inimiga. Eu a odeio porque estamos apaixonadas pelo mesmo homem e ele me escolheu. Mas isso não é minha culpa. Com um sorriso, Adela rebate: Sim, é sua culpa, pois o tirou de minha filha com chantagem. Se achando a última bolachinha recheada do pacote, Salma dá um passinho à frente, para se sentir mais ameaçadora e diz: É melhor você ter muito cuidado com o que diz, ou poderá prejudicar ainda mais a Ângela. Adela se defende e diz para a moça não ameaçá-la e ainda quer saber se a Naja tem medo que a verdade venha à tona. Salma diz que Leonardo sabe da verdade, mas a cozinheira não deixa barato e joga na cara da moça que o médico não sabe que ela chantageou sua filha para tirar o rapaz da prisão.
Indignada, Salma pega a mulher pelo braço e diz: "Olhe bem, senhora, se você ou sua filha abrirem a boca, vão me ter como inimiga e não vão gostar nada disso." Com um safanão, a mulher diz à garota para ela soltar seu braço ou não responde por si. Enquanto isso, Nélida pega Samantha revirando as pastas dos pacientes em sua sala. A enfermeira, desconfiada, pergunta se pode ajudar. A moça dá uma desculpa esfarrapada, mas antes de se retirar, pergunta sobre o estado de Ângela. Nélida explica que o bebê ainda corre perigo por causa da hemorragia, mas a mãe e o filho estão estáveis. Nesse meio tempo, Ed conversa com Ângela por ligação e ela pede ao amigo que busque o carregador de seu celular. Adela, que está com a filha, conta que Geraldo foi atrás dela no cortiço, pois teve um problema na mansão por causa do sumiço das joias de Beatriz. E Samantha afirmou que as suspeitas eram ela e a enfermeira. Por isso, pediu demissão do emprego. Mas naquela noite, o patrão foi atrás dela para pedir que ela voltasse a ser sua cozinheira. Enquanto isso, Ed chega à casa de Adela para pegar o celular e escuta um barulho. O rapaz pega um chinelo e, cheio de medo, resolve abrir a porta do guarda-roupa, dando de cara com Estrelinha, que está escondida entre as roupas. No hospital, Samantha tem o seu piti do dia e liga para Jerônimo, mas cai na caixa. Ela deixa uma mensagem de voz, chamando o enfermeiro de incompetente, depois de quebrar tudo no escritório. Oscar, escondido, escuta tudo. Na mensagem, a influencer revela que não deu certo o que ela pediu ao rapaz para fazer com Ângela, pois acabou de saber que a moça está bem e o filho dela continua vivo. O assessor da influencer, depois do que descobriu, resolve sair de fininho sem ser visto. No cortiço, Ed resolve dar um lanche para Estrelinha, que pede ao rapaz para não dizer que ela está ali, pois caso contrário, vai ser mandada para um orfanato. O futuro médico pede que a menina não faça cara de choro para não contagiá-lo e promete que vai pensar em uma solução para o caso dela, jurando que não vai deixar que a mandem novamente para as ruas ou a entreguem em um orfanato. No dia seguinte, logo cedo, Leonardo explica a Luz e Félix que a fundação vai pagar todo o tratamento de Gibo desde que aceitem o que Galego está planejando para o garoto. O médico, então, explica que está convencido de que na cirurgia ao qual o menino foi submetido, foram cometidos vários erros e diversos procedimentos que eram essenciais não foram feitos. Leonardo complementa, afirmando que isso aconteceu porque a operação foi feita às pressas. Félix diz que vai processar o médico, mas Léo diz que agora, o importante é tratar de Gibo. Galego, por sua vez, revela que o garoto precisa passar por uma nova cirurgia para reparar os erros que foram cometidos, e Luz, chorando, pergunta a Leonardo se seu filho vai voltar a caminhar. O rapaz afirma com todas as letras que sim, mas tudo depende da nova cirurgia. O cirurgião, por sua vez, explica que a área a ser tratada está muito comprometida e ele não se atreveria a dar um prognóstico seguro. Leonardo toma a palavra e diz que se a nova cirurgia der certo, o menino não só voltaria a caminhar, como também não sofreria mais com o problema que tinha antes. Porém, Galego deixa claro que, caso aconteça o pior e um nervo importante fique comprometido, existe a possibilidade de que a paralisia de Gibo se torne irreversível. Na enfermaria, Ângela recebe a notícia de que está tudo bem com ela e com o bebê, mas ainda existe risco e ela precisará ficar na cama por, pelo menos, mais 3 semanas. Ed, que conseguiu visitar a amiga, se mete e garante à ginecologista que vai manter a amiga em repouso, nem que tenha que amarrá-la à sua cama. Logo depois que a médica sai, Ed conta que encontrou Estrelinha escondida na casa de Adela e a cozinheira se surpreende, pois todo mundo estava procurando pela garotinha. Ângela fica preocupada e diz que precisam avisar as autoridades, mas o colega de classe da moça, dizendo que sabe disso, afirma que pensou em uma solução. No consultório ao lado, Félix comenta que ele e Luz precisam tomar uma decisão. A doméstica não se aguenta e joga na cara do marido que o filho está pagando as consequências porque ele resolveu apressar a operação. Dizendo que não teve culpa de nada, o sujeito resolve dizer que não acha uma boa operar em Gibo novamente. Mas Luz é contra e avisa que o menino precisa fazer nova cirurgia ou ele vai ficar na cadeira de rodas para sempre. Se fazendo de bonzinho, Félix abre um meio sorriso e diz à mulher que ela faça o que bem entender, pois vai ficar torcendo para que Gibo não fique paraplégico. Mas a doméstica, cheia de raiva, chega a se levantar da cadeira e diz: "Se der errado, a culpa é sua. Juro que se Gibo ficar entrevado naquela cadeira de rodas, você pode esquecer de mim para sempre." Algumas horas mais tarde, Leonardo resolve visitar o rapaz que ele atropelou e descobre que o ciclista foi embora com sua família para Veracruz. O médico pergunta ao colega se sabe como pode localizá-lo. Porém,
O doutor revela que Gregório avisou para não dar o contato dele para ninguém, principalmente a ele. Para tranquilizar o rapaz, o médico conta que Eduardo já estava melhor nos últimos exames e, inclusive, apresentou estímulos nos membros inferiores, o que indica que ele pode se recuperar por completo. Feliz com a notícia, Leonardo deixa seu cartão com o médico e pede para que ele o avise, se tiver alguma notícia do moço. Nesse meio tempo, na periferia, Félix se reúne com os moradores do cortiço para falar sobre a dívida da água. Mas Pablo e Abel não estão presentes. Ele explica que pode resolver o problema e emprestar o dinheiro, e vai tratar de restabelecer o abastecimento imediatamente. Mas os moradores precisam assinar notas promissórias. Os moradores acabam topando, mas Abel e Pablo chegam bem na hora. O mecânico manda todo mundo ficar na sua e, apontando para a cara de Félix, diz que ele está enganando a todos, pois, com aquelas notas promissórias assinadas, vai cobrar até as cuecas do povo que mora ali. Pablo se mete e diz que já analisaram a proposta o infeliz e afirma que ali ninguém assina nada. Os moradores contestam. Félix aproveita para dizer que está disposto a ajudar, mas todos, inclusive os primos, têm que assinar a documentação, ou não vai poder fazer nada. Uma votação é feita e o pessoal resolve aceitar a proposta de Félix. Do outro lado da cidade, Mirtes comenta com Geraldo sobre os problemas que está enfrentando com o filho, mas parece que ele está bastante animado com Salma. Apesar da descrença do empresário, ela explica que a situação está tensa, porque ela está sobrando no apartamento de Leonardo e precisa se mudar, mas não tem como, pois ainda não fechou o negócio da venda de sua galeria. A mulher lança a rede e Geraldo cai como um peixe. Ele oferece dinheiro, ela nega, até que o homem acaba dizendo que ela pode ficar em sua casa até conseguir se mudar para um novo local. Obviamente a Naja aceita, mas não sem antes se mostrar surpresa e agradecida pela generosidade do amigo. Enquanto isso, na periferia, Nancy lê o tal contrato apresentado por Félix e diz que aquilo é um absurdo, pois, além do homem estar cobrando juros altíssimos, existe o risco de perderem a propriedade, se não pagarem a ele a quantia do empréstimo. Nesse meio tempo, Ângela, que teve alta, chega em casa, acompanhada por Ed e Adela. Estrelinha pede desculpas por ter ficado ali, mas a enfermeira conta que os três estão planejando uma forma de não mandar a garota para o orfanato. Do nada, Leonardo aparece e diz que precisa falar com a enfermeira. Logo que ficam sozinhos, começa a troca de farpas. Por mais que diga que não quer brigar, a dor de cotovelo fala mais alto e o médico bate na mesma tecla, dizendo que gostaria de felicitar a moça, pois o bebê que ela planejou junto com seu marido mentiroso terá pais que são o verdadeiro exemplo de honestidade. Furiosa, a enfermeira jura que um dia ele vai engolir tudo o que está dizendo e pede que ele se retire, se foi ali somente para insultá-la. Mas o rapaz responde: "Na verdade, eu vim aqui para fazer papel de imbecil novamente e dizer que consegui que todos os professores da faculdade deixassem você continuar seus estudos em casa, pois apresentei teu atestado na universidade e validaram o pedido de afastamento por questões de saúde." Para finalizar o papo, o médico diz que foi Geraldo quem convenceu Duarte a aceitar a condição da enfermeira. E enquanto Oscar se desespera, lembrando de tudo que ouviu de Samantha sobre a gravidez de Ângela, Leonardo e Geraldo enfrentam Duarte e sua turma, que querem a destituição do médico da direção da fundação, apresentando um abaixo assinado com apenas 20 assinaturas. O dono da empresa se enfesa e avisa que aquela idiotice acaba naquele momento, mas Duarte continua insistindo. Leonardo, de saco cheio da perseguição de Duarte, dá seu palpite e diz: "Olha só, colega, estou cansado de você ficar pegando no meu pé. Se você quer a minha cabeça, tudo bem. Eu renuncio desde que você assuma meu lugar. E para isso, você deve ter um plano melhor que o meu para tocar a fundação adiante." Surpreso, o oncologista diz que isso não faz parte de suas funções, e a discussão fica ainda pior. E Geraldo se vê obrigado a tomar uma decisão e encerra o papo, afirmando que Leonardo continua como diretor da fundação do hospital. Na periferia, o sem-noção do Álvaro aparece na casa de Ângela, munido de flores e um bichinho de pelúcia. Sem ter como evitar que o indivíduo invada o quarto da moça, Adela avisa que não quer a presença dele ali, mas não adianta, e ele resolve largar seu xalalá de sempre pra cima da enfermeira, que não dá a menor bola, até que o cara desiste e vai embora. Injuriado com as reclamações descabidas de Duarte, Geraldo encerra a reunião dizendo que vai analisar cuidadosamente todos os pedidos feitos no abaixo assinado. Leonardo diz ao chefe que sente muito por todo aquele conflito, mas o empresário deixa claro que, apesar de Duarte ser seu amigo pessoal, está passando dos limites com suas implicâncias. Em outra ala do hospital,
Clarinha decide dar um rolê em sua cadeira de rodas, enquanto Fedra conversa com o filho em seu escritório. Mas o rapaz comenta que não tá afim de conversar. Os dois discutem, e a médica resolve elogiar o filho, dizendo que ele é um excelente médico e deveria voltar a se dedicar à sua profissão, mas precisa evitar a irmã de Álvaro, que está apaixonada por ele. E como a mulher tocou no calcanhar de Aquiles do pediatra, o rapaz resolve confessar que também está apaixonado por Clarinha, mesmo sabendo que a moça é muito jovem para ele. Fedra aproveita a oportunidade para deixar claro que sabe da relação do filho com Samantha e, por mais que ele negue, a mulher alega que viu a herdeira da empresa saindo do apartamento do rapaz, lembrando que também pegou os dois no maior amasso naquela sala há alguns dias. Os dois começam a brigar feio. Dário diz que a mãe não sabe o que está falando e a médica perde as estribeiras, partindo para cima do filho e gritando: "Claro que sei. Você está passando dos limites, Dário. Primeiro, você se envolve com uma paciente. Depois, se enreda com a mulher de seu melhor amigo e seu chefe. Como se não bastasse, você volta a exercer sua profissão de médico e, em seguida, desiste novamente. Pelo amor de Deus, Dário, vê se cresce." Só que essa geração tem a mania de responder para as mães como estão falando com os amigos. O rapaz solta a seguinte pérola: "Sabe de uma coisa, mamãe? Você era bem mais legal quando ficava chorando por seus mortos e não tinha tempo de ficar enchendo meu saco." E Fedra, sem pensar duas vezes, mete a maior raquetada na cara do filho. Geraldo, que está começando a ser um frequentador assíduo do cortiço, aparece na casa de Adela, com a desculpa de que foi visitar Ângela. A mulher o leva até o quarto da filha e, elegantemente, diz que vai deixar os dois sozinhos, para que possam conversar. Com um sorriso no rosto por ver que sua protegida já está em casa, o empresário resolve perguntar se ela está bem. A enfermeira conta que está bem, mas anda preocupada com a universidade, pois, como tem que ficar de repouso absoluto, não pode ir às aulas e nem trabalhar. Geraldo comenta que ela também deve estar preocupada com o pagamento das mensalidades da faculdade. A moça responde afirmativamente, mas deixa claro que vai dar um jeito e seguir em frente, por ela, por seu bebê e por seus sonhos. Comovido com a situação da enfermeira, o empresário humildemente pede que ela permita que ele a ajude financeiramente, quitando a faculdade da moça para aquele semestre. Obviamente, Ângela se recusa a aceitar o dinheiro do antigo patrão, dizendo que ele já ajudou demais. Mas o médico afirma que era isso que Beatriz queria, e sem querer, deixa escapar que foi ela quem pagou a antiga dívida da moça na instituição. Enquanto isso, recuperado do bofetão, Dário diz à mãe que ela o faz sentir como se ele fosse o pior dos piores, mas a médica argumenta que só quer o melhor para o filho e coisa e tals. A discussão continua e Clarinha, que está chegando no consultório do pediatra, depois do rolê pelo hospital em sua cadeira de rodas, acaba escutando a mãe do rapaz dizer que ele precisa deixar de ser mulherengo e assumir um pouco de responsabilidade diante da vida. Chegando mais perto da porta, a moça escuta Dário fazer uma confissão. Gritando, ele diz: "Você tem razão, eu e Samantha somos amantes, traí meu melhor amigo. O que vai fazer agora? Me dar umas chineladas?" De repente, a porta se abre. É Clarinha que invade o escritório do pediatra e quer saber se é verdade que Dário está de caso com a esposa do irmão dela. Alguns momentos depois, Leonardo chega em seu consultório e encontra um bilhete anônimo dizendo que a ameaça de aborto de Ângela não foi uma casualidade, pois, na verdade, a intenção era matar o bebê. Imediatamente, o médico liga para a enfermeira-chefe, pedindo que ela vá à sua sala o mais rápido possível. Do outro lado da cidade, Geraldo não consegue convencer Ângela a aceitar que ele pague sua universidade, mas faz a moça prometer que, se precisar de qualquer coisa, vai falar com ele. E do outro lado do hospital, Clarinha sai correndo em sua cadeira de rodas. Dário e Fedra vão atrás da moça. O pediatra fica com o fiofó na mão quando Álvaro aparece do nada e pergunta o que está acontecendo. Fedra, tentando remediar a situação, diz que a moça saiu sozinha do quarto, mas ela responde ao irmão que foi ao consultório de Dário para dizer que não quer mais ficar naquele hospital. Enquanto isso, Nélida chega assustada ao consultório de Leonardo, que pede a ela a relação de todos os que entraram e saíram do seu escritório naquele dia. A mulher se recorda que foram muitas as pessoas, mas quer saber o motivo da pergunta. Leonardo tenta disfarçar, mas a enfermeira insiste, dizendo que ele pode confiar nela, e o rapaz, antes de revelar o que acabou de descobrir, adverte a ela que o que está prestes a dizer não pode sair daquela sala, pois é um tema muito delicado.
Nélida tranquiliza o doutor, dizendo que é uma pessoa muito discreta e já percebeu, pelo tom de voz do rapaz, que deve ser algo muito grave. O médico, então, decide mostrar à enfermeira o bilhete que encontrou em sua mesa de trabalho. No setor administrativo do hospital, Samantha aparece gritando por Oscar, que quase se mija de medo quando vê a influência chegando. Mas a moça quer saber onde o Aspone anda com a cabeça para não a ouvir chamar, pois precisa das estatísticas de tudo o que aconteceu no hospital na última semana. O rapaz responde que está com o relatório quase pronto, mas leva mais uma bronca de Samantha, que manda ele entregar tudo o quanto antes. Nesse meio tempo, tentando ver como vai resolver o abacaxi que acabou de cair em seu colo, Leonardo se recorda de cada detalhe da conversa entre Ângela e Josefina, quando a moça foi internada com ameaça de aborto. Entre suas lembranças, o médico não consegue esquecer que a enfermeira avisou que tinha tomado a vacina que o hospital estava aplicando naquele dia. E já de volta ao seu quarto, Clarinha, que não para de chorar, diz ao irmão que está desesperada e não quer mais ficar ali. Álvaro tenta entender os motivos da moça. Ela enrola e dá uma desculpa, dizendo que tem se lembrado muito dos momentos que viveu com os pais, segundos antes do acidente, e implora para que o rapaz atire daquele hospital. Do outro lado da cidade, Ângela recebe o envelope enviado por Leonardo, com as orientações para que ela continue estudando à distância. Adela comenta que o rapaz ainda sente coisas pela filha, mas a moça revela que está muito magoada porque o rapaz decidiu voltar a namorar Salma, mas reconhece que o rapaz é nobre, pois continua ajudando. Porém, a enfermeira diz que sua maior tristeza é saber que ele acredita que ela o traiu com Álvaro. E, por falar no Mr. Topete, ele está justamente no consultório de Fedra, apertando a médica para saber por que a irmã quer ir embora do hospital. A médica se faz de boba e diz que é normal, pois a moça acabou de sair do coma e quer viver tudo ao mesmo tempo. Mas o rapaz insiste e revela que existe outra razão, porém não conseguiu descobrir qual é. Fedra consegue convencer o rapaz a levar a irmã para viver com ele em sua casa, dizendo que um ambiente familiar seria o ideal para que a moça se recupere mais rápido. Enquanto isso, Dário vai ao quarto de Clarinha para se explicar. Ele conta que caiu no jogo de Samantha, que o convenceu a ter inveja de tudo o que Álvaro tinha conquistado, e que sua vingança seria ser seu amante. O pediatra acaba confessando que quando a conheceu, sua vida mudou e ele tem tentado se livrar da influência, mas não está conseguindo, pois ela o está chantageando, e por mais que ele tente, a mocinha não se dobra, e ainda diz: "Sabe de uma coisa, Dário? Eu achei que você era um homem íntegro, mas agora percebo que não." Mais uma vez, o pediatra se arrisca e diz que todos cometem erros, porém Clarinha não perdoa e responde: "Ah, sim, todos cometemos erros. A diferença é que uns enfrentam as consequências de seus atos, e outros preferem se acovardar ao invés de enfrentar a verdade. Eu pensei que tinha me apaixonado por um homem maravilhoso, mas agora sei que me enamorei de um canalha. Não sei como vou fazer, mas vou me esquecer de você." No cortiço, Ângela diz à mãe que está cansada de ficar no quarto, mas as duas ouvem uma barulheira vindo da sala. É Ed que chegou e está brincando com as crianças. Ele resolve levar Gibo e Estrelinha para brincarem no quarto, quando Abel e Nancy aparecem para visitar a enfermeira, levando um bolo de chocolate. Ao ouvir o nome do doce, Gibo volta imediatamente para a sala e é seguido pela menina, que acaba sendo descoberta. Algumas horas mais tarde, Oscar tenta apresentar seus relatórios a Samantha, mas percebe que a moça está em outro planeta. Nervosa, ela explica que Ângela está de licença, pois não perdeu a criança. E agora, Álvaro vai atrás dela, além de provavelmente investigarem o que aconteceu com ela. Oscar incentiva a chefa a continuar falando, mas ela diz para o rapaz não dar bola e o manda embora de sua sala. Neste exato momento, Álvaro chega para falar com a esposa. O rapaz explica que sua irmã vai ter alta e precisa levá-la para casa, pois Clarinha precisa de um ambiente familiar para se recuperar. Samantha cai na gargalhada e pergunta se, por acaso, ele acha que a casa de seu pai é um exemplo de ambiente familiar. Álvaro tenta contemporizar, mas a influência o interrompe e explica: "Olha só, Álvaro, para começar, a casa de meu pai não é um hospício. Além disso, meu pai insiste em manter sua ex-sogra trabalhando como cozinheira. E agora, ele também deu permissão para Mirtes se mudar para lá. E agora você quer que levemos Clarinha? Óbvio que não." Mas o cara, que é insistente pra caramba, resolve dizer que a mocinha é cunhada da influência, e ela replica, dizendo que a irmã é dele, e não dela. O indivíduo, agora, resolve usar a chantagem emocional, e avisa que, se não dá pra ser na casa de Geraldo, então ele vai se mudar para outro lugar com a garota. Samantha se irrita, e com a cara mais lavada do mundo,
ele manda a esposa encontrar uma solução. Vendo que não tem saída, ela diz que por ela, Clarinha pode ir para a casa de seu pai, mas ele precisa convencer Geraldo a aceitar a mocinha. Enquanto isso, na casa de Ângela, depois de desfeito o mal-entendido, Nancy se dispõe a ajudar para que Estrelinha continue vivendo com os primos e ainda avisa que não vai cobrar nada. Nesse meio tempo, Álvaro encontra Dário no corredor do hospital e convida o amigo para tomar alguma coisa depois do trabalho, afirmando que faz tempo que os dois não conversam. Coçando a testa, o pediatra responde que está cansado e prefere deixar para outro dia, mas o diretor administrativo do hospital quer saber por que o médico anda o evitando. O rapaz inventa uma desculpa e vaza, rapidinho, antes que a situação se complique. Na mansão Vega, Pablo decide fazer ciúmes à Luz e recebe a comida que encomendou a uma amiga, a qual ele enche de elogios e cantadas, até que a doméstica se irrita e resmunga qualquer coisa, chamando a atenção do motorista, que morre de rir. E no hospital, Álvaro vai falar com o sogro, que está simplesmente enojado com a presença do rapaz em sua sala. O infeliz toma fôlego e pede ao empresário permissão para levar sua irmã para morar na mansão. Indignado, Geraldo chama o genro de cínico e pergunta por que ele deveria fazer um favor a um monstro que arruinou a vida de sua filha. Pronto. O canastrão se concentra e, entrando no modo dramalhão, diz quase chorando: "Não estou pedindo por mim, mas sim por Clarinha. Ela não tem culpa dos meus erros. E se me atrevo a pedir isso, é porque sei que o senhor tem um coração bondoso e muito mais generoso que o meu." Geraldo engole seco e diz que o sujeito sabe muito bem como se aproveitar da generosidade dele, mas não promete nada e diz que vai pensar no assunto. Do outro lado da cidade, Luz resolve reclamar da intimidade de Pablo com a moça que foi entregar os frangos que comprou, mas o motorista se diverte ainda mais, perguntando se a moça está com ciúmes. Apesar de ela negar, a doméstica continua dando bronca no rapaz pelo seu comportamento, mas Pablo lembra que é solteiro e não tem compromisso com ninguém. Quanto mais brava a Luz fica, mais o rapaz se diverte. Naquele dia mesmo, um pouco mais tarde, Geraldo vai conversar com Clarinha. Se mostrando interessado na história da garota, ele diz que quer conhecê-la um pouco mais. A mocinha, então, conta que quando perdeu seus pais no acidente, ela e o irmão também perderam todo o dinheiro da família. Clarinha diz que tinha uma vida boa e estudava numa escola particular, pois seu pai ganhava muito bem. Ela também conta que no dia do acidente, Álvaro e seu pai estavam discutindo. Ainda com pouca memória, a garota diz que se lembra de todo o acidente, mas depois, tudo ficou escuro, e quando acordou do coma, descobriu que os pais tinham falecido. Chorando, a menina diz que seu irmão gastou tudo o que a família tinha para tentar salvar a vida dos pais e a manter viva, enquanto não recobrava sua consciência. E enquanto no cortiço, Estrelinha conta a Ed que sua mãe era viciada em álcool e drogas, lembrando que acabou falecendo. No juizado, os primos, acompanhados da advogada, relatam a situação da menina e afirmam que querem adotá-la. No hospital, Nélida acompanha a recuperação de Júlio, incentivando o militar e diz que ele está indo muito bem na reabilitação. Fedra aparece e a enfermeira conta que o paciente está avançando muito rápido. A médica, que não perde tempo, avisa que logo ele vai ter alta, jogando o maior verde para colher maduro. O capitão, que não dorme de touca, prontamente responde que isso vai prejudicar o encontro semanal dos dois, mas a médica, rápida no gatilho, responde que tem certeza que ele vai encontrar algum pretexto para vê-la. Lisonjeado, o homem embarca no joguinho e a convida para um café. A médica nega, e depois do susto, diz que é sua vez de fazer o convite. E como Cornélio não aceita um não como resposta, ele resolve aparecer no apartamento de Dário, para tomar aquele drink. Depois de uns goles, o salafrário pede ao pediatra que conte-lhe tudo e não esconda nada, pois quer saber por que o outro está com tanta raiva que o tem evitado. O médico resolve fazer queixa e, carente, diz: "Faz muito tempo que você não se comporta comigo como amigo. Desde que você se tornou importante, dentro do grupo Vega, você me trata como se eu fosse um lacaio." Magoadinho, o moço resolve argumentar que desde que ele se tornou diretor administrativo, o pediatra ficou com a maior inveja. Entre um gole e outro de uísque, Dário nega, dando risada. Porém, o manipulador pega no braço do médico e, olhando nos olhos do rapaz, diz: "Dário, sinceramente, se te tratei mal ou te magoei, me perdoe. É que estou sob muita tensão. As coisas do trabalho, meu casamento com Samantha, eu nunca imaginei que seria tão difícil lidar com ela." Fazendo cara de pastel de padaria, Dário responde: "Só imagino."
ainda mais quando se tem que lidar com duas mulheres ao mesmo tempo. Mas o cara, que não perde a oportunidade de fazer um dramalhão, reclama. É, meu amigo, tenho duas, mas na verdade não tenho nenhuma. Estou muito só. O pediatra não entra no clima e, brindando, lembra da conta gorda que Álvaro tem no banco, como se fosse uma recompensa. Porém, não adianta porque Álvaro já incorporou o personagem e continua. É verdade. Talvez eu tenha dinheiro, mas Dário, eu estou só. Eu não gosto de Samantha e sei que ela também não gosta de mim. Meio consternado, o médico arrisca perguntar por que os dois, então, ainda estão juntos. Abrindo seu coração, Álvaro confessa que também não sabe por que continua casado, pois a forma como a esposa lhe trata demonstra que ela quer fazer da sua vida um inferno, revelando que tudo tem que ser quando e como ela quer. E a bomba estoura quando o advogado jura que tem certeza que a esposa tem um amante. Sem ter o que dizer, Dário mete mais um gole pra dentro. Já é tarde quando Leonardo tenta convencer sua mãe a não se mudar do apartamento. O rapaz não entende por que a mulher quer ir embora, mas ela simplesmente diz que prefere se afastar, pois eles não têm se dado bem desde a morte de Sandro. Salma se mete e dá a entender que talvez seja melhor mesmo que Mirtes vá morar em outro lugar. Leonardo se irrita e pergunta se ela está de acordo com aquela decisão da mãe, mas a moça dá mais uma bola fora e diz que os dois podem aproveitar que estão sós, para esquentar a relação. O médico recebe uma ligação e avisa que tem que ir resolver algo urgente. A pentelha quer saber onde e com quem, mas Léo só diz que se der, mais tarde conta o babado. No apartamento de Dário, o pediatra, que já está começando a ter aquele relaxamento depois de alguns goles, resolve comentar que o amigo não tem do que reclamar, pois ele avisou que o casamento com Samantha faria da vida dele um inferno. O rapaz ainda joga na cara de Álvaro, que continua dizendo que está perdidamente apaixonado por Ângela, que mesmo assim, ele preferiu a fortuna dos Vega ao amor da enfermeira. O infeliz resolve confessar que tem muito medo de voltar a ficar pobre, mas ao mesmo tempo, está obcecado com Ângela, principalmente agora que ela está esperando um filho seu, e ainda afirma que tudo o que ele é, não passa de uma grande mentira. Cornélio, que está justamente no apartamento do Come Quieto, resolve dizer que sua vida é apenas uma máscara e as únicas coisas que são verdadeiras em sua trajetória nesse mundo são Clarinha, seu amor por Ângela e o filho que a enfermeira está esperando. Nesse meio tempo, Nélida resolve investigar no lixo tóxico do setor de vacinação do hospital para ver se encontra alguma coisa entre os cascos dos medicamentos descartados e se surpreende quando encontra um de oxitocina misturado nos dejetos. Enquanto isso, no cortiço, Álvaro, completamente bêbado, consegue entrar no quarto de Ângela sem ser visto e deita na cama da moça, sem que ela acorde. Leonardo também chega tarde da noite e, percebendo que a porta está aberta, resolve entrar. Ele pega Álvaro e Ângela dormindo de conchinha na cama da moça. Nélida liga para o médico, que não consegue se conformar com o que acabou de ver. Do lado de fora, ele atende ao celular e a enfermeira conta que as suspeitas do médico estavam certas, pois encontrou um frasco de oxitocina em meio aos frascos descartados das vacinas. Ângela acorda com aquela assombração abraçada nela e começa a mandar o rapaz embora dali imediatamente. Ele diz que sabe que perdeu seu amor e blá blá blá. Ela começa a gritar. Ed acorda e pede que o rapaz vá embora de uma vez por todas, mas Álvaro se deita novamente. Ed tira o sujeito à força da cama e quando está empurrando o rapaz para fora, Adela aparece e pede que ele se retire. O descornado chega em casa, totalmente destruído, e encontra Salma esperando por ele com um belo jantar e uma garrafa de vinho. O rapaz diz que está sem fome, mas a chicletosa afirma que sabe que é por causa de Ângela, e não vai deixar o moço ir dormir com aquela cara, pedindo que ele conte o que o está aborrecendo. Leonardo, então, comenta que tentaram matar o bebê de Ângela, e tem certeza que foi Samantha. Salma não acredita, mas Leonardo conta que, apesar de não ter provas contra a influência, tem evidências de que o aborto da enfermeira foi provocado, pois encontraram um frasco de oxitocina no meio dos frascos descartados de vacina. Ele ainda conta que recebeu um bilhete anônimo revelando que a ameaça de aborto de Ângela foi provocada. A entojada diz que ele deve deixar que as autoridades cuidem disso e não se envolver, bancando o defensor da enfermeira. O rapaz deixa claro que não pensa em fazer isso, principalmente depois do que viu, pois foi procurar a moça para saber mais detalhes do que tinha acontecido antes dela passar mal, e acabou pegando a enfermeira dormindo abraçada ao ex-marido. Salma comenta que os dois são dois descarados, e que a vida está mostrando que Ângela não serve para ele. No cortiço, Adela está passada com o que aconteceu, e Ângela revela que não viu nada,
pois tinha tomado a medicação que a médica receitou. Ela explica que estava sonhando com Leonardo, e no sonho, o acidente foi uma mentira. E enquanto Ângela se lamenta para a mãe por ter perdido Leonardo, Salma se joga no colo do rapaz e mete aquele beijão, mas ele só consegue pensar na cena que acabou de ver na casa da enfermeira. Dizendo que vai curar todo o sofrimento do rapaz, a oferecida mete outro beijo no médico que acaba não resistindo. No dia seguinte, o moço acorda pelado ao lado da nojenta no sofá do apartamento. Ela promete que, a partir daquele momento, vai fazer com que todas as noites sejam especiais, e logo os dois vão despertar com os filhinhos caminhando por cima deles. Leonardo se dá conta que a moça já tem tudo planejado e não luta contra a armadilha da Naja oxigenada. No cortiço, os primos, junto com Luz, Gibo e o resto da gangue, preparam uma surpresa para o café da manhã, com o objetivo de alegrar Ângela. E no hospital, Leonardo chega para trabalhar, sendo seguido por Nélida. A enfermeira entrega o que encontrou no lixo, mas explica que os dejetos já haviam sido esterilizados para descarte, e vai ser difícil encontrar alguma pista. Nélida quer perguntar a Ângela quem lhe deu a vacina, mas o médico lembra que a pessoa que aplicou pode não ser a mesma que preparou a vacina. A enfermeira concorda, mas mesmo assim, avisa que vai entregar um relatório com todas as pessoas que estiveram no processo de vacina, inclusive dos enfermeiros responsáveis pela aplicação. Preocupado, Leonardo pede à enfermeira que não comente nada com Ângela até que tudo esteja esclarecido, mas a mulher quer saber se ele desconfia de alguém. Porém, o médico emenda e diz que a pergunta que não quer calar é: quem se beneficiaria com a morte do bebê da enfermeira? Na mansão, Geraldo recebe seus hóspedes para tomar café da manhã. Mirtes está toda se achando e Clarinha está feliz da vida. Mas Samantha e Álvaro estão com a maior cara de deslocados. Do outro lado da cidade, Leonardo aparece novamente no cortiço. O rapaz explica que só precisa fazer uma pergunta a Ângela e já vai embora. No jardim da mansão dos Vega, Clarinha pergunta por quem o irmão está apaixonado, pois é óbvio que não é por Samantha. Rindo, o rapaz pede que os dois não falem sobre seus assuntos pessoais, mas a garota deixa escapar e pergunta se o irmão está se negando a falar sobre o fato de Samantha ter um amante. O rapaz pergunta se Clarinha sabe de algo e pede que ela lhe conte, mas a mocinha exige que, primeiro, ele conte toda a verdade sobre seu casamento com a influencer. Finalmente, Álvaro cede e começa a sua história dizendo que, antes de se casar com Samantha, se casou com outra mulher por quem se apaixonou profundamente. Enquanto isso, na periferia, Ângela diz a Leonardo que se ele foi lá só para fazer uma pergunta, poderia ter feito por telefone. O celular do rapaz toca e é Salma. Cheia de ciúmes, a enfermeira comenta que se a namorada do médico descobrir que ele está ali, vai armar outro escândalo. Tentando se livrar logo do ex, ela quer saber qual é a pergunta, e o médico diz que precisa saber se ela se lembra quem foi a pessoa que lhe aplicou a vacina que recebeu há poucos dias, no hospital. A moça fica curiosa e quer saber por que o interesse do rapaz naquele assunto. Ele dá uma desculpa e diz que precisa saber para colocar nos relatórios da fundação. A enfermeira conta que foi um enfermeiro quem aplicou a dose e não sabe seu nome, mas era o único homem no setor. Os dois acabam discutindo novamente e ele pergunta mais uma vez o que aconteceu com o casal, mas a moça se mantém firme, mandando o rapaz embora, mesmo quando ele diz que, se sair dali sem entender o que aconteceu, nunca mais vai voltar. E na mansão, Álvaro confessa à irmã que Ângela é o amor da sua vida e que a moça está grávida. Clarinha não entende por que ele traiu a enfermeira e o rapaz se vê obrigado a responder que fez tudo por ela. A menina, então, afirma que agora as coisas começam a fazer sentido, pois compreendeu que o irmão se sacrificou para que ela pudesse continuar seu tratamento. Álvaro volta a perguntar quem é o amante de Samantha e a moça diz que é Dário, mas o rapaz chega bem na hora e Álvaro acha que a menina estava chamando pelo pediatra que acaba de aparecer. O médico leva chocolates e bichinho de pelúcia para a paciente, mas ela não aceita nada e ainda diz que ele não precisa mais se preocupar com ela, pois não é mais seu médico. Minutos mais tarde, Álvaro chega ao escritório e dá de cara com Salma que o está esperando. Rindo, a mulher pergunta se é verdade que ele se meteu na cama de Ângela na noite anterior. O moço quer saber como a comparsa descobriu e ela conta que Leonardo viu os dois juntos, dormindo, no quarto da enfermeira. Com uma baita dor de cabeça pelos cornos e pela cachaçada, Álvaro explica que chegou na casa da moça completamente bêbado e, ao se deitar ao lado dela, acabou dormindo e não aconteceu nada. Mas Salma, feliz da vida, agradece ao comparsa, pois finalmente Leonardo se convenceu que os dois estão juntos.
Nesse meio tempo, Nélida chega para visitar Ângela levando flores, vitaminas e um cheque gordo autorizado por Álvaro. A enfermeira devolve o envelope, dizendo que não quer nada que venha de seu ex-marido. Mas Nélida explica que aquele dinheiro é dela, pois ganhou cada centavo, fazendo tantas horas extras desde quando começou a trabalhar no hospital. Em seu consultório, Leonardo se surpreende com a visita do meio-irmão, que diz que precisa muito conversar com alguém sobre algo que o está perturbando. O médico fica feliz da vida pelo pediatra ter pensado nele, mas pergunta por que o rapaz não procurou Álvaro, que, segundo consta, é seu melhor amigo. Desesperado, Dário conta que, ultimamente, Álvaro não tem sido um bom amigo. Interessado, Leonardo pergunta por que ele está dizendo aquilo e o moço justifica o que acabou de contar, revelando que muita coisa aconteceu entre os dois. Pacientemente, o médico pede ao meio-irmão que seja mais específico, ou caso contrário, não vai poder ajudá-lo. O rapaz chega a confessar que fez algo grave contra Álvaro, mas acaba desistindo de contar o que foi. Leonardo aconselha o pediatra a contar a verdade para seu amigo, mas apavorado, o rapaz sai do consultório dizendo que Álvaro jamais pode saber sobre o que aconteceu, logo, jamais vai perdoá-lo. Nesse meio tempo, Geraldo vai à cozinha conversar com Adela e a vampira manca resolve escutar a conversa. O empresário resolve saber sobre o que a mulher comentou no outro dia de ter sido acusada injustamente sobre algo mais grave que um roubo. A cozinheira diz que isso faz parte de seu passado e não gostaria de falar sobre isso, mas Geraldo avisa que só queria ajudar a mulher. Mirtes escuta a novidade, principalmente quando Adela diz que não tem medo de nada, pois é inocente. Enquanto isso, Nancy tenta convencer os moradores do cortiço a não assinar os documentos de Félix, que insiste em dizer que pode resolver imediatamente o problema da água. Alguns moradores resolvem assinar o contrato, mas o sujeito deixa claro que só vai ajudar se todo mundo aceitar e assinar o contrato, ou não tem acordo. Abel resolve assinar a nota promissória e é seguido pelos outros moradores do local. Outro rolo está prestes a estourar. É que Benjamin, que andava sumido da novela, comenta com seu colega que não consegue dormir, pois o caso de Sandro continua martelando em sua cabeça. Ele diz que tem suspeitos, mas não existe qualquer evidência que possa provar o envolvimento deles no assassinato do engenheiro ou que digam que os suspeitos seriam inimigos do defunto. Os dois repassam os detalhes da vida de Sandro, inclusive sobre o caso de Mirtes, que insistia em receber o seguro de vida do marido, mas nada que possa incriminá-la. O inspetor deixa claro que quer refazer os passos da investigação e interrogar os vizinhos de Sandro novamente, para saber se, por acaso, não deixaram passar alguma coisa nos depoimentos anteriores. O policial ainda avisa ao seu ajudante que quer saber se a mansão do Santillana foi vendida ou está ocupada, mas o rapaz explica que isso vai ser difícil, pois como a família se mudou de lá, dificilmente haverá pistas no local. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Nancy pergunta a Luz o que ela pensa que está fazendo com sua vida, aturando Félix nos seus calcanhares novamente. Chorando, a moça conta que está fazendo tudo por seu filho e teve que deixar seu amor por Pablo de lado, para buscar a cura de Guibo. Porém, comenta que não acredita nas boas intenções do marido, afirmando que tem que se esforçar muito para estar com o sujeito, já que ele lhe dá nojo. Félix escuta o desabafo da mulher e, gritando, quer saber se realmente ela sente nojo dele. Na mansão, Adela continua lendo o diário de Beatriz, quando Mirtes chega e toma o caderno da mão da empregada, fazendo o maior escândalo. Geraldo aparece querendo saber o que está acontecendo e pergunta à cozinheira se é verdade o que a entojada acabou de dizer. Adela confirma e o empresário pede para conversar a sós com a empregada. No hospital, Dário toma coragem e vai ao escritório de Álvaro, dizendo que tem algo para contar. O falcatrua diz que está cansado e quer deixar o papo para o dia seguinte, mas o pediatra insiste e revela que não pode esperar mais, pois tem que confessar algo. Ele ainda diz que, mesmo que tudo fique mal entre eles, o rapaz não deve pensar nem por um segundo que está tentando justificar suas ações. Álvaro perde a paciência e manda o indivíduo desembuchar de uma vez. Tomando coragem, Dário diz que não pode e não quer viver mais sob a pressão dele e de Samantha. O diretor administrativo do hospital, sem a menor paciência, avisa ao rapaz que não está entendendo nada, mas o pediatra está disposto a pôr um ponto final na situação e diz: "Me dei conta que tanto você quanto sua mulher estão me usando. Você, para alcançar seus objetivos e ela, para seus prazeres. Mas isso vai parar aqui e agora." Fazendo caras e bocas, Álvaro aponta o dedo para a cara do pediatra e, sem acreditar no que está ouvindo, pergunta o que ele está tentando dizer. Dário respira fundo e confessa:
Você não precisa mais procurar pelo amante de Samantha porque ele está bem na sua frente. Leonardo, por sua vez, contempla o anel de noivado que comprou e lembra da última conversa que ele teve com a moça, no cortiço, quando ela mandou que ele se casasse com Salma, dizendo que a garota era a mulher ideal para ele. Foi nesse momento que a enfermeira novamente pediu que ele nunca mais a procurasse. O rapaz também se lembra da promessa que fez, dizendo que se fosse embora nunca mais voltaria. E adivinha quem aparece? Exatamente. A Chicletosa, que vê a joia nas mãos do rapaz e se anima toda. Leonardo explica que é o antigo anel de noivado da garota, que um dia ela devolveu. Se fazendo de arrependida, Salma diz que foi a mulher mais idiota do mundo em ter deixado o rapaz à própria sorte. Sem dar chance do cara falar, ela pega o anel, enfia no dedo e diz: "Ai, estou muito feliz. E sim, meu amor, eu aceito me casar contigo." O idiota, ao invés de dizer que não é nada daquilo, ainda aceita fazer uma selfie com ela. Obviamente, a oxigenada manda a foto para Angela e, mostrando o anel de casamento, conta que Leonardo acabou de pedi-la em casamento. Depois de receber a mensagem de Salma, Angela se desespera e acaba acordando Ed, que estava estudando com ela. O rapaz tenta consolar a amiga, mas ela engole o sapo gordo e diz que, agora, só se interessa em sua carreira e em seu bebê. Enquanto isso, Álvaro pega Dário pelo cangote e chacoalha o rapaz como se fosse um boneco, perguntando se o pediatra está dizendo a verdade. E o rapaz, que mal encosta a ponta dos pés no chão, olha bem na cara do advogado e diz: "Eu sou o amante da tua mulher e te digo isso na tua cara. Eu me cansei das tuas chantagens e das suas humilhações." Cornélio não se contém e mete um soco na cara do rival, dizendo que Samantha jamais o trocaria por um cara como o médico. Caído no sofá e com o nariz sangrando, Dário cai na gargalhada e conta: "Mas ela já te trocou, você não percebeu? Ela me procurou e me pediu que fosse seu amante. Samantha insistiu para que eu te traísse e eu aceitei. Mas nós dois sabemos que tipo de mulher ela é." Cornélio pega o rapaz novamente e diz que ele é um idiota mal agradecido e completa: "Eu te dei todas as oportunidades da sua vida." Com um safanão, Dário se livra das mãos do chifrudo e diz: "Não, a única coisa que você fez foi me tornar cúmplice das suas tramóias. Mas isso acabou." Irritado, o rapaz chama o pediatra de lixo, mas o médico, com um sorriso na cara, diz que é um pouco melhor que isso e acusa: "Até posso ser um lixo, mas você é bem pior que eu." Álvaro atira o pediatra em cima da mesa e os dois se encaram por alguns segundos. Enquanto isso, no cortiço, outro rolo está armado. É que Félix, que ouviu a conversa de Luz com a advogada, quer saber se o que acabou de escutar é verdade. O sujeito começa a xingar a esposa, dizendo que ela é uma estúpida mal agradecida. Pablo resolve se meter para defender sua amada, mas a moça diz que vai se encarregar do marido e pede que os dois entrem na casa para ter um particular. Preocupada, Nancy pergunta se a moça quer mesmo ficar a sós com o sujeito, e ela responde que desta vez o pau vai comer. Sem abaixar a crista, o infeliz segue a doméstica, mas, antes dele entrar na casa, Pablo deixa bem claro que, se o sujeito tocar em Luz, pode-se considerar um homem morto. Enquanto isso, no hospital, a confusão entre Álvaro e Dário continua. Cornélio já está com o punho fechado para desferir mais um soco na cara do rival, manda o rapaz se defender e ainda o chama de cão traidor. Mas Dário, que está se divertindo com a raiva do advogado, responde: "Eu não sou um traidor maior que você, Álvaro. O que você fez com a mulher que diz que ama, quando se casou com Samantha por dinheiro? Era tudo o que o topetudo precisava ouvir." Ele coloca Dário para fora de seu escritório a socos e pontapés, na frente dos funcionários que assistem tudo horrorizados com a violência do chefe. Gritando, Cornélio diz ao pediatra, que está atirado no chão com a cara toda ensanguentada, que não quer mais ver a cara dele na empresa e está despedido sumariamente, ordenando que o rapaz se retire imediatamente do prédio. Dário se levanta e, sem dizer uma palavra, sai caminhando bem devagar. Enquanto isso, Salma continua vivendo seu sonho cor-de-rosa, durante mais um jantar com Leonardo. No cortiço, Luz enfrenta Félix. O homem, que está furioso, chama a mulher de idiota e avisa que vai fazer valer sua autoridade de pai e impedir a nova cirurgia do filho. A doméstica começa a chorar e diz que ele não pode fazer uma coisa destas, mas o infeliz diz que vai levar o garoto para morar com ele e que a moça acabou de desgraçar a vida do menino. A moça fica desesperada e chega a se atirar no chão de tanto chorar. Na casa dos Vega, Geraldo diz que está decepcionado com Adela, pois não esperava que ela invadisse a privacidade de sua falecida esposa, lendo seu diário. A cozinheira se justifica,
contando que não conseguiu parar de ler, pois a história dos dois é tão bonita, igual a que se vê nas novelas de amor, e nunca imaginou que uma coisa assim poderia de fato existir. Adela pede perdão pelo que fez e começa a se arrumar para ir novamente embora do trampo, mas Geraldo avisa que não quer que ela saia do emprego, pois é uma forma de compensar o carinho e o amor que Ângela dedicou ao casal. A mulher diz que agora entende por que sua filha gosta tanto dele e de Beatriz. Curioso, Geraldo quer saber se ela conseguiu terminar de ler o diário, mas Adela esclarece que só conseguiu chegar até a parte que falava que o pai de Beatriz tentou impedir o casamento deles. Sensibilizado com a doçura das palavras de Adela, o empresário resolve contar o resto da história e a cozinheira fica feliz da vida. Já é tarde da noite quando, no cortiço, uma vizinha aparece com o filho que está passando mal e pede a Ângela que ajude o garoto. A moça diz que não é médica, mas a mulher insiste, alegando que o médico do lugar foi visitar parentes no interior e ela não tem dinheiro para pagar uma consulta. Nesse meio tempo, o galinho Garnizé chega em casa pisando duro e chamando a esposa de vadia. Samantha, que já colocou seu baby doll para dormir, não entende nada e pergunta sobre o que o rapaz está falando. Furioso, Cornélio conta que já sabe do caso dela com Dário e revela que foi o próprio pediatra quem contou. Agora, ele quer saber desde quando a mulher o trai com o pediatra. Samantha começa a rir e diz não entender por que o rapaz contaria algo assim, mas Álvaro responde com uma pergunta e diz: "Você achou mesmo que eu nunca ia descobrir?" Mas a influência, com a resposta na ponta da língua, alega que, na verdade, ela mesma queria contar sobre seu caso com o pediatra e ainda pergunta: "Por que você acha que eu o seduzi?" O chifrudo fecha a mão para meter um soco na cara de Samantha, chamando a moça de vadia, mas ela o enfrenta e, segurando seu braço, grita: "Isso, vai, me bate! Você está mesmo pensando em encostar a mão em mim?" Do lado de fora, em sua cadeira de rodas super silenciosa, Clarinha escuta tudo. Samantha pergunta como o marido vai explicar a seu pai, se resolver bater nela, e ainda acrescenta: "Além de você ser bígamo agora, também vai virar violentador?" Mas Álvaro não quer saber e pergunta como ela vai explicar a Geraldo que, mesmo estando casada, resolveu dormir com Dário. A influência não deixa barato e responde: "Eu não acredito que ele se importe porque fiz isso. Aliás, acho que ele vai ficar muito feliz em saber que te paguei na mesma moeda." O rapaz argumenta: "Não acredito que meu sogro vai ficar feliz em saber que sua filha é uma oferecida." Cínica, Samantha retruca e afirma que pode convencer o pai que encontrou o verdadeiro amor com Dário. Com a maior coceira na cabeça, o despeitado conta que o pediatra não sente nada por ela e que se ele se deitou com ela, foi simplesmente porque foi seduzido. A moça sarcástica responde: "Ai, pobrezinho, então ele disse que eu o obriguei? Ele é um cara tão legal que foi correndo te contar tudo, não é verdade? Então vou te dizer a verdade. Sim, eu o seduzi. Você vai reclamar? Pelo menos eu não me casei com Dário como você fez com Ângela e comigo." No quarto, a DR continua. Sem ter escapatória, Álvaro muda de tática e, se fazendo de coitado, diz que a mulher pode tirar o cavalinho da chuva se pensa em fazer ele de bobo novamente. Samantha pergunta o que ele vai fazer e quer saber se o rapaz vai pedir o divórcio, mas ele revela que ela não precisa ter nenhuma dúvida, pois vai mesmo fazer isso. Porém, a mulher lembra do contrato pré-nupcial que os dois assinaram antes do casamento civil e ameaça deixar o marido no olho da rua e totalmente pelado, pois, de acordo com o documento, ele vai ter que pagar até o último centavo do tratamento da irmã. Cansada de ouvir tudo aquilo, Clarinha vai embora, mas, dentro do quarto, Álvaro só quer saber o motivo da traição. Samantha explica que queria que ele sentisse o mesmo que ela, quando descobriu seu casamento com Ângela e queria rir da cara de palhaço do rapaz, assim como ele fez com ela, e pergunta: "Me diga agora, como você está se sentindo com essa punhalada nas costas que te dei e ainda por cima com o seu melhor amigo?" Cansado de discutir, Cornélio simplesmente avisa que o que ela fez não vai ficar assim. E enquanto o pau come solto no andar de cima, no andar de baixo, Adela se delicia com a história de Geraldo e Beatriz. O empresário deixa escapar que gosta muito da simplicidade e da sensibilidade da cozinheira, mas logo se arrepende, dizendo que não teve a intenção de dar uma cantada. Rindo, a mulher pede que ele não se incomode com aquilo, pois também prefere as pessoas que falam com o coração. Mirtes continua ouvindo tudo escondida no corredor. No cortiço, depois de examinar o menino, Ângela passa algumas orientações para a mãe da criança, que faz questão de pagar pelos serviços da enfermeira. Mas a moça, como sempre, não quer aceitar. Porém, Ed se mete, pega o dinheiro.
e diz que eles vão aceitar o pagamento só desta vez, pois a sua amiga precisa pagar a faculdade. A fama da enfermeira se espalha, e no dia seguinte, logo cedo, outra paciente bate na porta da casa da moça. Imediatamente, Ângela se dispõe a ajudar. A enfermeira, detectando problemas na vesícula da mulher, não tem outra saída a não ser pedir ajuda a Leonardo. Do outro lado da cidade, a Megera Sênior está em cócegas para contar para a Megera Júnior, a última que ela descobriu. E destilando sua dose diária de veneno, a Manca conta que acha que Geraldo está vendo a dela de uma maneira incorreta. Samantha se surpreende com a novidade e diz que é um absurdo o que Mirtes está contando. E aí, o pai realmente está passando dos limites. A mãe de Leonardo concorda e conta que na noite anterior pegou a dela xeretando nas coisas de Beatriz, pois estava lendo o diário da pintora. Mirtes jura que foi correndo avisar Geraldo, mas ele, ao invés de expulsar a mulher daquela casa, resolveu contar toda a história de amor que viveu com a falecida. Samantha monta nas tamancas e garante que não vai permitir este tipo de relação do pai com a cozinheira, e ainda diz que aquilo seria uma aberração. Mirtes aproveita e coloca na cabeça da influência que as duas precisam fazer alguma coisa antes que os dois acabem realmente se envolvendo, e ainda completa: imagina se a cozinheira, a mãe da mulher que arruinou a sua vida, desfrute da fortuna de seu pai e você acabe sem nada. Cheia de ódio, Samantha responde que isso só irá acontecer sobre seu cadáver. No cortiço, Leonardo tranquiliza Ângela, dizendo que a ambulância já levou sua vizinha para o hospital e ainda parabeniza a moça por seu diagnóstico, dizendo que ela vai ser uma grande médica. Ângela agradece e aproveita para pedir desculpas por incomodá-lo, pois sabe que ele deveria estar muito ocupado com os preparativos de seu casamento. Desanimado, o médico reclama que as notícias voam, mas a enfermeira avisa que ele não tem que esconder o fato de estar tão apaixonado por Salma. Leonardo não deixa barato e pergunta se a moça estava só esperando o momento certo para esfregar isso na sua cara, e é claro que os dois acabam discutindo novamente. No hospital, Geraldo está na maior discussão com o genro, pois já ficou sabendo o que o rapaz fez com o pediatra na noite anterior. O empresário quer saber por que o rapaz, além de demitir Dário, ainda lhe deu uma surra. Álvaro, sem admitir os adereços que crescem na sua cabeça, colocados por Samantha, diz ao sogro que o rapaz era um incompetente e já estava cansado de suas desculpas para não fazer seu trabalho direito. Cornélio ainda diz que tudo começou com uma discussão, que acabou saindo do controle e os dois partiram para a porrada. Mas Geraldo, que não aceita nenhuma das explicações do rapaz, manda Álvaro readmitir Dário, deixando claro que só quem decide isso é ele. E ainda manda o moço buscar Leonardo em seu consultório, pois o médico tem algo muito sério para conversar. Álvaro, com o rabo entre as pernas, sai imediatamente para cumprir as ordens do patrão. E na mansão, antes que Samantha saia para a tal reunião com seu pai e Leonardo no hospital, Mirtes revela que também escutou a dela dizendo que foi acusada de algo grave em seu povoado. A mulher avisa a comparsa que vai investigar do que se trata, e enquanto no cortiço, Estrelinha lida com o assistente social, dizendo que Ângela e Ed são seus pais postiços, no hospital, a porca começa a torcer o rabo. Reunido com Álvaro e Geraldo, Leonardo conta que a ameaça de aborto de Ângela não foi um acidente, pois na verdade, trata-se de alguém que tinha interesse em interromper a gravidez da enfermeira. Geraldo acha tudo um absurdo. Samantha chega e interrompe a reunião. Geraldo manda a filha sentar e conta que alguém provocou a ameaça do aborto de Ângela. Insistindo com o chefe que precisam denunciar os fatos às autoridades, Leonardo começa a dar os detalhes da investigação que fez e conta que Nélida encontrou um frasco de oxitocina junto com os das vacinas e mostra o bilhete anônimo que recebeu. Álvaro se altera e jura encontrar o infeliz que tentou matar seu filho, mas Geraldo pede calma e diz a Leonardo para explicar melhor o que aconteceu. O médico então revela que a pessoa que aplicou a vacina contra a influenza em Ângela trocou os frascos antes da injeção, e por isso a moça acabou tendo todas as reações à oxitocina, que é usada para acelerar os partos. Ele ainda diz a Álvaro que é um milagre que o bebê não tenha morrido. Minutos depois, de volta ao seu escritório, Samantha, muito nervosa, resolve meter alguns comprimidos para dentro e vira o frasco do remédio, enquanto liga para Jerônimo. O rapaz atende, avisando que está indo para Guadalajara como combinado, mas ela diz que ele precisa sumir por um tempo, pois o crime foi descoberto. Furioso, o rapaz diz que não era esse o trato, mas Samantha o acusa de ser descuidado e ter deixado um frasco vazio de oxitocina no meio dos outros das vacinas. Prometendo pagar bem o enfermeiro, ela manda ele sumir,
jurando que depois que tudo passar, vai dar um jeito do rapaz ser contratado em outra filial do hospital. Enquanto isso, Leonardo pergunta à secretária se ela conseguiu informações sobre Jerônimo. A moça conta que, segundo o RH, o enfermeiro foi transferido para o hospital de Guadalajara, com uma promoção. Ela também diz que esta não foi a única mudança que aconteceu na empresa, pois, na noite anterior, Dário foi demitido debaixo do maior escândalo. O médico se assusta com a notícia e quer saber qual foi o motivo. Com a língua coçando, a secretária joga aquele papinho, dizendo que só vai contar porque acredita na descrição do chefe e blá blá blá. Dando com a língua nos dentes, a moça revela que Álvaro correu o pediatra de seu escritório na base da porrada. No setor administrativo, Oscar atende a um chamado da chefa, que quer saber se, por acaso, o rapaz comentou com Leonardo que ela estava envolvida na ameaça de aborto de Ângela. Assustado, o rapaz responde que não disse nada, mas a histérica joga uma taça de champanhe na cara do Aspone, dizendo que ele é um traidor. Limpando o rosto, Oscar encara a fera e diz que não tem a menor ideia do que ela está falando, mas a moça avisa que só não o demite imediatamente para não levantar suspeitas. Porém, ela deixa claro que o Aspone entrou pro livrinho vermelho dela e vai pagar pelo que fez. Nesse meio tempo, no jardim da mansão dos Vega, a mestra do mal e sua aprendiz planejam o casamento da Mocreia com Leonardo. Salma diz que quer se casar bem depressa para evitar que algo aconteça. Mirtes, então, tem a brilhante ideia de dizer que o ideal seria que ela ficasse grávida antes do matrimônio. Obviamente a moça topa, mas avisa que vai fazer tudo parecer um acidente, pois precisa evitar que o noivo descubra as arapucas que ela anda armando, para enredá-lo de vez. Na cozinha, Nancy descobre as ameaças de Félix contra Luz, e a doméstica também conta que o marido quer impedir a nova cirurgia do filho. A advogada aconselha a moça a entrar imediatamente com uma petição na justiça, para evitar a interrupção do tratamento de Gibo. Nesse meio tempo, Togilos conta ao seu chefe que a casa dos Santillana não foi vendida, e também não foi ocupada, o que significa dizer que a polícia pode encontrar alguma pista lá, como o inspetor queria. O rapaz ainda conta que o juiz está prestes a assinar o mandato que vai autorizá-los a entrar na propriedade. Dário resolve aceitar o convite do meio-irmão e vai até o apartamento de Leonardo para saber sobre o que o médico gostaria de conversar. O rapaz diz que gostaria de saber por que Álvaro fez o que fez na noite anterior, e o pediatra revela que era amante de Samantha, e depois de um tempo, se deu conta que estava sendo manipulado pelo casal. Leonardo se dá conta do plano de Samantha e Dário confirma confessando: "Eu fiquei de cabeça quente e cai como um imbecil no jogo dela. Mas depois, Samantha começou a me pressionar e me chantagear." O médico comenta que a influência joga cada vez mais baixo e o pediatra completa, afirmando que caiu no jogo dela. E agora, perdeu tudo o que mais lhe importava e também o seu trabalho. Leonardo resolve oferecer uma vaga para o meio-irmão em sua equipe na fundação, mas Dário se recusa a aceitar, afirmando que não precisa da pena de ninguém e não pensa em voltar a clinicar. Mas Dário resolve abrir seu coração e revela que a garota se apaixonou por ele e, por isso, decidiu se afastar. Mas o problema mesmo é que ele também está apaixonado por ela. E no cortiço, Abel finalmente consegue roubar alguns beijos de Nancy, que se derrete toda nos braços fortes do mecânico. Luz vai procurar Félix para tentar acertar as coisas, mas o sujeito não abre mão de suas condições. Porém, Luz enfrenta o bandido e diz que não vai mais fazer o que ele quer. O covarde dá um tapa na cara da moça que passa a mão numa faca que estava no balcão. Apontando para a cara do meliante, avisa que se cansou dos abusos dele, jurando que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ver o marido ajoelhado aos seus pés, como ele fez com ela tantas vezes. Nesse meio tempo, enquanto Mirtes conta a Geraldo que Leonardo vai se casar com Salma e pede a casa emprestada para o casamento, Pablo aparece no cortiço e pega Abel beijando Nancy. Assustada, a mulher acaba dando uma raquetada na cara do mecânico. Pablo diz ao primo que a advogada é muita areia para o caminhãozinho dele, e os dois começam a discutir novamente. Dentro de casa, Leonardo explica como tentaram se livrar do bebê da enfermeira, e ela, furiosa, diz que vai denunciar o tal enfermeiro que aplicou o remédio. Pegando na mão da amada como quem não quer nada, Leonardo garante que todos vão apoiá-la em sua decisão, inclusive ele.